Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Diários. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas que me ajudam demais a aumentar o meu rendimento nos estudos quando eu estou fazendo listas de exercícios. Essas dicas que eu vou contar aqui pra vocês me ajudaram na época que eu estava me preparando para o vestibular, para passar para medicina, e estão me ajudando bastante agora também que eu estou me preparando para a prova de residência médica, que eu vou prestar ao final desse ano. E os princípios que norteiam essas dicas são muito simples. Eu quero mostrar para vocês que a gente sempre deve procurar extrair o máximo de informações possíveis do material que a gente tem na nossa frente, e também mostrar que a gente sempre tem que estudar efetivamente. É aquela história que eu sempre falo, de que ler uma coisa não é estudar, a gente tem que mudar nossa mentalidade de só passar por cima de algum parágrafo para realmente tentar absorver o máximo daquela informação. E para mostrar para vocês como funcionam as minhas dicas, eu estou aqui com a minha apostila que eu estou estudando, que é o material da Medcel, que é parceira aqui do canal. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu estou aqui na apostila 2 de ginecologia. Tem muitas apostilas, pessoal, sério, eu estou um pouquinho atrasado, mas vai dar certo, eu tenho fé. E eu acabei de estudar o tema miomatose, que são os miomas. Eu já assisti a aula e eu já li a teoria, então agora eu vou partir para os exercícios, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo no momento oportuno, para mostrar em tempo real como que eu faço para aproveitar mais dessa lista de exercícios que eu vou fazer. E claro, eu estou usando esse exemplo usando uma apostila de preparo para residência, mas se você é vestibulando e por acaso está nesse vídeo, pode continuar assistindo e aplicar os mesmos conceitos para apostilas de vestibular também, que vai dar certo, eu usei essa técnica também. Então agora eu vou partir para fazer os exercícios, mas antes eu só quero mostrar que eu gosto de pegar uma folha em branco, porque eu vou precisar de bastante espaço, porque além do número das questões e das alternativas que eu colocar, eu vou fazer anotações ao lado de cada uma das questões. Então eu vou mostrar para vocês como que fica. Então agora eu vou fazer os exercícios do capítulo de miomas e quando eu acabar eu volto para falar com vocês. Bom pessoal, eu acabei de fazer a lista de exercícios sobre miomas. Eu fiz na questão 64 a 93 e foi bem produtivo. E deu para fazer as minhas anotações de exercícios que são muito úteis para mim. Sério, me ajuda demais. Eu vou mostrar o porquê para vocês agora. Eu acho que eu vou aproximar a câmera, deixar focado aqui na minha folha de papel para vocês poderem ver melhor e eu saber o que eu estou apontando, o que está aparecendo aí na tela. E com isso eu vou explicar o que eu gosto de fazer e por que cada coisa dessas me ajuda. Vamos lá comigo. Então agora, pessoal, vocês estão vendo aqui, com mais enfoque, o resultado da minha sessão de estudos de resolução de exercícios. Então, como vocês podem ver, eu utilizei aquela folha em branco porque eu não gosto apenas de escrever 64C, 65A, eu gosto de fazer anotações aqui do lado de cada questão. Por quê? Se eu fizesse só tipo assim, a 64 certa, a 65 certa, a 72 errada, e depois contasse, claro que eu ia ter uma informação valiosa, que seria a porcentagem de acertos daquela bateria de exercícios, né? Então eu poderia saber, sobre esse assunto eu acertei 60% das questões. Já nesse eu acertei 90%, então eu estou melhor no assunto B do que no assunto A, e assim por diante. Mas eu acredito que é possível nós extrairmos muito mais informações de uma lista de exercícios fazendo algumas coisas simples. Então, primeiro de tudo, vocês podem notar que eu gosto de colocar ao lado de cada questão o assunto de que ela se trata. Então, claro, todas as questões são sobre mioma uterino, é esse capítulo que eu tinha estudado. Só que dá para perguntar milhares de coisas diferentes sobre mioma. Então, eu gosto de especificar um pouco mais os subassuntos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no 64, perguntou sobre as características dos exames de imagem relacionados aos miomas. Na 65, a fisiologia hormonal e como isso se relaciona aos miomas. Na 66 era um caso clínico que mostrava uma mulher que tinha desejo reprodutivo, então ela queria engravidar, só que ela tinha miomas, então perguntava qual que era um tratamento viável. Daí a resposta era miomectomia esteroscópica. E assim por diante. E por que eu acho que fazer isso ajuda demais? Porque daí você tem uma noção muito melhor
do que é cobrado nas questões de provas, da prova que você está querendo prestar. Então vamos fazer uma análise aqui da minha folha como um todo. Olha só, por exemplo, quantas vezes eu escrevi fatores de risco. Vamos ver, tem fatores de risco aqui, fatores de risco aqui, fatores de risco aqui, fatores de risco aqui em cima. Então, tem muitas questões que tratam sobre fatores de risco. Então, esse é um assunto importante de eu revisar? Claro que é. Outro exemplo, miomectomia estereoscópica, miomectomia estereoscópica, miomectomia estereoscópica, miomectomia estereoscópica, mais aqui, mais uma vez aqui, outro aqui no final. Então, esse também é outro assunto importantíssimo, outro conceito importantíssimo de eu lembrar. Nisso eu já consigo pensar, nossa, na minha anotação, no meu resumo, eu tenho que grifar isso 10.000 vezes com 10 cores diferentes, porque isso é um assunto que é muito cobrado em prova. Por outro lado, deixa eu pegar uma questão aqui, um assunto contrário. Essa daqui, por exemplo, 79, classificação por graus. Essa classificação realmente é uma classificação que existe, que tem até na teoria do livro e tudo mais. Só que, como vocês podem ver, ela não é muito cobrada, porque entre as questões 64 e 93 só apareceu uma que perguntava diretamente sobre o assunto. Acho talvez porque esse assunto seja um pouco específico demais, decoreba demais, as questões não abordaram tanto. Então isso proporciona uma reflexão. Na hora lá que eu estiver revisando, que eu não tiver tanto tempo para reler o capítulo inteiro, eu vou focar mais em uma coisa que aparece toda hora, tipo miomectomia estereoscópica e fatores de risco, ou vou ficar tentando decorar a classificação por graus que nenhuma instituição praticamente cobra. Aí já tá uma razão porque eu gosto de fazer isso, porque te ajuda a mapear os assuntos mais importantes para revisar, os assuntos mais importantes que mais são cobrados na prova, né? Outra razão pela qual eu gosto desse método é porque também te ajuda a evidenciar onde você está errando. Por exemplo, nessa bateria de exercícios, eu até que fui bem, não errei tantas questões assim. Claro que tem assuntos que eu erro muito mais e tudo mais. Esse eu achei um assunto até que tranquilo, os exercícios. Mas, olha só, das questões que eu errei, 2 são sobre adenomiose. Então, já sei o que eu preciso estudar um pouquinho mais, né? Se eu errei 1, 2, 3, 5 ou 6 questões, 2 são de adenomiose, então eu realmente preciso estudar, porque isso representa um percentual importante dos meus erros. E uma coisa que eu aprendi com os meus anos de estudo é que a gente não precisa ter vergonha dos nossos erros. Então eu lembro quando eu comecei a estudar assim seriamente, no vestibular e tudo mais, que eu nem gostava direito de pensar nos meus erros. Então, uma questão que eu acertava, eu colocava um sinal de certo assim, gigante. Então, aqui certo, certo. Daí, se eu errasse alguma coisa, eu colocava um xizinho assim minúsculo, para nem lembrar que eu errei aquele negócio. Mas tem que ser, eu acho que quase o contrário, porque a gente tem que evidenciar os nossos erros para poder melhorá-los. Então, eu coloco assim, realmente grifado, não, estudar mais adenomiose. Eu errei 2 questões de adenomiose, então eu preciso reler esse assunto aqui. E por último, uma outra coisa que eu faço, dessa vez eu nem fiz tanto assim, porque eu achei as questões mais diretas, mas é fazer pós-anotações assim na hora da correção que eu tô vendo o gabarito. Então, essa apostila da Metzel, eu acho que a maioria das apostilas, tanto de cursinhos pré-vestibulares quanto cursinhos de residência, tem comentários. Então não fala só se é C, mas também fala por que cada uma é correta, por que cada questão é incorreta. E você lendo essas resoluções, você aprende muito. Então, por exemplo, eu costumo fazer as anotações assim na hora que eu estou fazendo o exercício e fazer mais anotações ainda na hora que eu estou fazendo a resolução. Então, esses em vermelhos eu escrevi depois que eu fiz a correção, né? Porque eu não sabia que eu ia errar. Então, eu errei e daí, tá, eu agora entendi por que eu errei. Então, eu anotei aqui. Esses em azuis eu até acertei a questão, mas me forneceram informações a mais. Então eu escrevo aqui, ó, eu não sabia que carne vermelha era uma coisa relacionada. O tabagismo diminui, então, o risco de mioma. E assim eu vou aprendendo mais também com a resolução em si. Então depois que eu faço isso, depois que eu acabei as questões, a lista de exercício, fiz essa análise, fiz esse meu método aqui, eu gosto de colocar isso de alguma forma no meu resumo ou qualquer método que eu tiver fazendo de estudos. Então, eu sempre, quando eu estou fazendo resumo
escrito, por exemplo, eu deixo alguns espaços para eu complementar essas informações. Então, por exemplo, eu não sabia que tabagismo tinha alguma coisa a ver com mioma, só um exemplo. Então eu vou lá no meu resumo e eu adiciono isso lá. Ou eu faço a contabilização de quantas vezes apareceu cada um dos assuntos. Eu coloco quais que foram os assuntos mais frequentes para eu ficar mais de olho na hora de estudar. E assim por diante. Bom, então eu acho que é mais ou menos isso. É uma dica muito simples, mas muito poderosa mesmo, pessoal. Tentem fazer isso se vocês ainda não fazem, porque ajuda demais a você a mapear os assuntos mais importantes e onde você está errando mais. São justamente esses os assuntos que você precisa revisar mais, tanto a curto prazo quanto pensando lá na hora que estiver perto da prova. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, em que a gente mostra exemplos práticos do que a gente faz que ajuda os nossos estudos, deixem aqui nos comentários, compartilhem com os amigos, deixem sua curtida no vídeo, isso tudo ajuda demais o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui para receber tudo que a gente postar. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, a gente posta bastante coisa por lá, motivacional, dicas de estudos e tudo mais, nossa rotina. Também, se quiserem mandar alguma coisa pra gente na nossa caixa postal, a gente vai colocar em algum lugar aqui. Não se esqueçam de assistir mais vídeos relacionados aos estudos. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal!